Olá, meus irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário em que vocês irão assistir a mais um conteúdo deste canal. Me chamo Carlos Gomes do canal Democracia Espiritual aqui de João Pessoa, Paraíba. Agradeço a Deus pelos novos inscritos. Desejo a todos que sejam bem-vindos a fazerem parte desta família em graça. Sintam-se todos abraçados por essa família, amém? Também de antemão eu quero convidar aqueles que ainda não são inscritos neste canal, que só fazem assistir os conteúdos. Convido você, meu irmão, minha irmã, a participar deste canal, se inscrevendo, compartilhando os conteúdos, deixando seus comentários com respeito e deixando o seu like. E mais uma vez eu quero trazer um alimento sólido para o nosso entendimento, para o nosso espírito, que tem como tema graça salvadora. Esse é o tema da mensagem. A graça salvadora é a graça do nosso papai, alcançou não só os judeus, alcançou os gentios também da época. Sabemos que os dois pactos foram para Israel, porém, os gentios que estavam longe, eles vieram para perto, através do sacrifício de Cristo na cruz. Então, a graça, ela alcançou todos, de todas as nações do mundo. Então, observe, meu irmão, essa graça salvadora, ela alcançou tanto a preto, como a branco, como a rico, como a pobre, como a gregos, a judeus, entendeu? Então, essa graça, ela alcançou. Foi um favor imerecido ao homem. O homem não merecia, mas a graça, a misericórdia, o favor do Pai alcançou o homem. E o texto principal se encontra aqui em Tito, carta de Paulo ao jovem Tito, no capítulo 2, versículo 11, diz assim, no versículo 11: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegada a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, lá, Paulo está dizendo, no presente século, aquele século lá, era para eles, sensata, justa e piedosamente. Então, observe, meu irmão, essa graça havia já se manifestado. Olha o tempo do verbo, a graça, porquanto a graça de Deus se manifestou. Paulo estava escrevendo aqui depois da cruz. Então, há 2000 anos atrás, há 20 séculos atrás, essa graça, o favor de Deus, o favor de Iau, já havia se manifestado a todos os homens, de todas as nações do mundo. Então, observe, meu irmão, o sistema religioso, a religião em si, ela regride, em vez do homem avançar, o homem está regredindo, porque a religião é especialista em cauterizar psicologicamente a mente das pessoas. Então, observe, meu irmão, que Paulo estava escrevendo para o jovem Tito, que se encontrava na ilha de Creta. Essa ilha era uma ilha contaminada de várias religiões, de várias doutrinas. Existia povos de várias nações que ofereciam cultos a seus deuses, a deuses pagãos, que tinham seus costumes, e foi exatamente nessa ilha que o sincretismo passou a existir. Ou seja, o que é sincretismo? É
a adoração de vários deuses, né? Eles se juntam, são, melhor dizendo, são vários povos que existiam naquela ilha, várias nações com seus costumes, com suas religiões, adorando a seus deuses. Então, daí surgiu o sincretismo, adoração a vários deuses. Então, veja, meu irmão, que Paulo, ele teve o cuidado de enviar Tito para essa ilha, uma ilha que estava contaminada, meu irmão, contaminada com várias doutrinas, inclusive o judaísmo estava ali infiltrado naquela ilha. Então, observe que Paulo deixa Tito para que Tito viesse ali trazer, ou seja, não trazer, a palavra não é essa, para que Tito viesse escolher presbíteros ali na época, homens que estivessem ali para aprender com Tito e depois levar o conhecimento da doutrina do Evangelho da Graça. Então Tito teve essa responsabilidade. Essa ilha de Creta ficava entre 3 continentes: Europa, Ásia e África. Essa ilha servia de porto de segurança, entendeu? Para os navios que passavam ali de viagem, entendeu? Então, aquela ilha era um encontro ali, existia muitos povos ali, pessoas que desembarcavam naquela grande ilha. Então, a ilha de Creta era uma ilha contaminada pela cultura pecaminosa, entendeu? Por vários deuses, várias doutrinas. E Paulo, ele teve a preocupação de deixar o jovem Tito ali para combater a falsa doutrina, principalmente ali do judaísmo. E Paulo diz a Tito que Tito tinha que fazer eles escravos, principalmente os da circuncisão. Então, observe que quando Paulo diz aqui nessa carta, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, Paulo estava dizendo, ninguém, absolutamente ninguém, merecia a graça de Ial na pessoa de Ialcha, a graça de Deus na pessoa do Filho. Entendeu? Então, o próprio apóstolo Paulo, ele entendeu perfeitamente que o homem não era merecedor dessa graça. O homem não é merecedor dessa graça. A graça de Deus, ela havia se manifestado quando o Verbo se tornou carne e habitou no meio deles lá. Através do seu sacrifício, a graça de Deus se manifestou, do sacrifício do Filho. Então, quando a luz estava no mundo, e naquele madeiro, o Cristo da carne, ele se entregou, se oferecendo como sacrifício vivo. Então, quando a luz estava no mundo, a graça foi inaugurada na cruz. A graça teve a sua obra consumada, aconteceu na cruz. Na cruz foi suficiente para todos, seja judeus, seja gregos, não judeus, volta a falar, seja pobre, seja rico, seja preto, seja branco, entendeu? De várias nações, a graça salvadora, ela havia se manifestado. Quando nós viemos depois da cruz, depois de 70, entendeu? Todos já nascemos já agraciados, alcançados por essa graça. Então, na cruz, na obra redentora, na obra consumada que aconteceu há 2000 anos atrás, foi suficiente para a redenção, para a salvação, para a justificação, para a perfeição do homem. Então, a fé nos dá essa certeza. Nós vivemos por fé.
nós andamos por fé, nós acreditamos por fé, temos convicção pela fé em Cristo Jesus, no que Ele fez. A fé em Cristo nos dá essa consistência, nos dá essa sustentabilidade de sabermos que a graça redentora de Cristo na cruz nos alcançou também. Então, a graça foi o favor, a graça é o favor demonstrativo de Deus, do Criador, usando o seu próprio Filho para se sacrificar. Então, essa graça, ela havia alcançado todos, não só os judeus, mas de todas as nações. E essa graça, entendeu? O evangelho da graça, a doutrina do evangelho da graça chegou até ali em Creta. Onde Tito foi levantado por Paulo ali, e Tito recebeu o privilégio de estar ali levando a doutrina que o próprio Tito havia aprendido com o apóstolo Paulo. Então, a graça é uma dádiva, é um presente do alto que veio do Pai dos Espíritos. A graça é um presente, é uma bênção espiritual. E ela não é temporária, ela não foi temporária, ela é eterna. Ô glória! E hoje eu estou aqui, hoje no século XXI, falando dessa graça, do amor de Deus, do evangelho sem condenação, do evangelho sem culpa, sem medo. Alguns dizem aí que nós ainda estamos levando uma graça, um evangelho da condenação. Por que eles dizem? Porque nós expomos a verdade e quando nós falamos alguma coisa dizendo que o sistema religioso está errado com suas doutrinas, tem um grupo aí dizendo que nós estamos anunciando um evangelho de condenação. Não, nós não estamos anunciando um evangelho de condenação. Outro diz aí, não, porque o Jesus, quando ele veio, ele não julgou na carne ninguém. Claro que Jesus não julgou ninguém na carne. Mas vou dizer uma coisa a você, meu irmão. O que você me disse quando Jesus estava no templo e chegou e ali estavam os cambistas? Estavam ali aqueles que estavam ali fazendo comércio na casa do Pai, onde ele mesmo diz, na casa de meu Pai se tornou um lugar, um covil de ladrões e salteadores. Veja, então Jesus estava condenando, Jesus estava julgando, porque eles dizem, quando nós falamos que o sistema religioso está fazendo comércio, ele diz que nós estamos anunciando um evangelho de condenação, que não pode olhar as pessoas segundo a carne. Sim, não podemos julgar ninguém segundo a carne, nós não estamos julgando ninguém segundo a carne. Nós estamos mostrando a verdade que está oculta, que esteve oculta e que vem isso discorrendo por muitos anos. Então nós temos que anunciar e mostrar essa verdade através do evangelho. Então Cristo não estava condenando por mostrar que eles estavam errados, como também nós não estamos errados, entendeu? Não estamos acusando ninguém, nem julgando ninguém, quando nós mostramos a verdade, entendeu? Para o sistema religioso que a doutrina deles estão erradas. Isso não é julgamento, meu irmão. Isso é mostrar a verdade. E mostrar a verdade não é um julgamento. Mostrar a verdade não é uma condenação. É um alerta. E é o que Paulo fez, é o que Cristo da carne fez, é o que nós estamos fazendo hoje. Então, veja, a graça de Deus foi um favor, é uma riqueza eterna. Ela foi nos dada gratuitamente. Então, observe, o homem não era merecedor. O homem, porque o homem sempre ele viveu em pecado. Antes da cruz ele estava em pecado. Eles estavam debaixo de condenação. Porém, a graça se manifestou a todos, judeus, gregos, escravos, livres. E essa graça alcançou de forma definitiva. E hoje não existe mais condenação.
Já nascemos justificados, já nascemos perfeitos nele, no Espírito. Na carne não. Na carne nós somos ainda nós erramos o alvo. Sim, porém perfeito no Espírito. O Pai dos Espíritos já não olha mais para nós como condenados, entendeu? Como devedores. Ele olha para nós e vê o Espírito perfeito nele. Oh, glória! Então, veja, nós estamos numa condição hoje não mais de condenação, não mais para praticarmos obras da lei de Moisés, ordenanças de obras mortas. Nós estamos numa condição hoje de justificados, perfeitos, salvos nele, mais do que vencedor, abençoados com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Espiritualmente, o homem está abençoado, está perfeito diante do Pai. Então, não foi só para os judeus que essa graça alcançou. Judeus, grego, escravo, livre, rico, pobre, essa graça salvadora alcançou a todos. Então, a graça, o amor de Yahweh, o favor do Pai dos Espíritos nos fez e nos faz estarmos perfeitos diante dele. A graça, ela não faz distinção, ela não faz acepção. E hoje nós estamos reinando em vida, em perfeita vitória. A graça é o amor do Pai que veio do alto e alcançou tanto a judeus como a gregos, de todas as etnias, de todas as nações da face da terra. Veja, Romanos capítulo de número 3, olha o que diz Paulo em Romanos capítulo de número 3. Eu quero apressar, eu não quero perder muito tempo. Romanos 3 diz assim, ó, versículo 21. Mas agora, lá, há 20 séculos atrás, Paulo estava falando isso, depois da cruz. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. A lei e os profetas era testemunha daquilo que, do Messias, da salvação, da redenção que viria na pessoa de Jesus Cristo, na pessoa de Yahshua. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus. Nós somos feitos justiça de Deus mediante o sacrifício de Cristo na cruz. Para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, tanto judeus como gregos. Aí ele continua. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram. O pecado adâmico, entendeu? Alcançou os gentios da época. A transgressão da lei, os judeus, ao errar, não cumprir a lei, eles transgrediam a lei. Então, o pecado adâmico foi até Moisés. E Cristo na cruz, ele pagou toda a dívida. Aí, continuando, ó. Aí ele diz aqui, ó. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça. A graça salvadora de Cristo, o sacrifício de Cristo justificou todos. Todos nós estamos justificados nele. Estamos perfeitos nele, salvos nele, sem condenação nele, absolvidos nele, meu irmão. Ó, sendo justificado gratuitamente por sua graça, ou glória, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Cristo, ele foi o remidor. Ele reconciliou o homem com o Pai. Ele reconciliou o homem. Cristo foi a ponte que trouxe de volta o homem que estava separado da glória de Deus. E Cristo na cruz foi essa ponte. Foi esse elo de religar o homem a Deus, de trazer de volta o homem a Deus. Aí ele continua aqui, ó. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé,
para manifestar a sua justiça por Deus na sua tolerância, deixando impune os pecados anteriormente cometidos. Os pecados anteriormente está falando dos pecados, do pecado adâmico, do pecado da lei, da transgressão da lei, antes da cruz. Aí ele continua aqui, ó, deixando impune os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça, da sua graça, no tempo presente. Lá, Paulo já estava falando isso aqui há 2000 anos atrás. Ó, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus, no sacrifício de Cristo na cruz. Oh, glória! Somos justificados pela fé em Cristo. Somos justos diante do Pai. O justo morreu pelos injustos. E na sua ressurreição, todos estão aperfeiçoados. Todos nós estamos perfeitos nele. Aí ele continua aqui, ó. Onde, pois, a jactância foi de todo excluída. Por quê? Porque lei das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé em Cristo Jesus. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. A justificação do homem, a perfeição do homem, a salvação do homem, a redenção do homem, entendeu? Não foi pelas obras da lei, não é pelas obras da lei e nem pelas obras meritórias do homem, mas de Cristo Jesus, da graça, da gratuidade da graça. Oh, glória! Aí ele continua aqui, ó. É porventura Deus somente dos judeus? Paulo está fazendo uma pergunta. Aí ele diz, não, o é também dos gentios. Não, o é também dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Olha aqui, ó. Observe, meu irmão, foi justificado. Veja que a graça, ela aperfeiçoou, ela se manifestou para salvar, para justificar, para aperfeiçoar o homem, para trazer de volta o homem à presença do Pai. Então, é muito claro quando a gente lê isso. Efésios 1:7. Efésios 1:7. Olha o que Paulo escrevendo aqui depois da cruz. Efésios 1:7. Ele diz aqui assim, ó, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, segundo a riqueza incompreensível da graça, que muitos não entendem. Muitos não entendem a riqueza da graça. A graça é uma riqueza inescrutável, inexplorável. Por mais que o homem explore, por mais que a gente busque conhecimento, sempre tem algo, né, para a gente trazer de bom desse evangelho. A graça é uma fonte inesgotável. Então observe, veja aqui em Colossenses, capítulo de número 14. Colossenses, capítulo de número 1, versículo 14, diz assim, ó, no qual temos a redenção. Não, vamos ler o 13. Ele nos libertou do império das trevas. Paulo está se incluindo, porque Paulo viveu antes da cruz. E quem era o império das trevas aqui? Não era nada de Satanás, ser espiritual, nem diabo, nem demônio. O império das trevas aqui era justamente a lei de Moisés. Entendeu? Um ministério de condenação e morte. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amado. Houve um transporte, houve uma uma movimentação, um mover. Houve uma saída de um estado, de um ciclo em que o povo se encontrava antes da cruz para um novo ciclo. Qual era o novo ciclo? O pacto da graça, a redenção, a perfeição, o pacto para o entendimento, a justificação nele, a salvação eterna nele. Aí ele diz aqui, ó, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. A remissão, a redenção, a remissão dos pecados aconteceu na cruz, perfeita, de uma vez para sempre. Veja o que Paulo escreveu em 1 Coríntios. 1 Coríntios, vamos lá. 1 Coríntios, quero correr aqui, meu irmão.
1 Coríntios, para que a mensagem não fique muito longa. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 29, 30 e 31, diz assim, ó. Olha, a fim de que ninguém se glorie, não, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus, mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus, sabedoria e justiça e santificação e redenção. Ô glória, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Então, nós, em Cristo Jesus, ele se tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Então, mas vós sois dele em Cristo, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Observe, meu irmão, quantas riquezas que estavam escondidas de nós, quantos esclarecimentos, quantas riquezas de conhecimento, de sabedoria, que isso estava escondido de nós e nós não sabíamos. Veja em Hebreus 9, versículo 15, mas graças a Deus, aprove a Deus, que os nossos olhos foram iluminados. Hebreus 9, versículo 15 diz assim, ó. Hebreus 9, versículo 15 diz, por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, olha, a remissão das transgressões que havia na primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança, ou glória, àqueles que têm sido chamados. Então isso aconteceu na cruz. Perfeitos nele, meu irmão. Nada pode nos separar do amor de Pai. A justificada em Cristo gratuitamente quer dizer justos diante do Pai. Depois da cruz, nós estamos justos diante do Pai. Entendeu? Então, observe que a graça, o favor imerecido do Pai não foi alcançada só para os judeus, mas também aos gentios, né? E havia chegado naquela ilha que estava contaminada de adoração a outros deuses, a costumes pagãos, a doutrinas, outros tipos de doutrina que estavam ali, que havia penetrado naquela ilha. Então, a graça de Deus, ela não acusa. O evangelho da graça, nós não acusamos ninguém, nós queremos apenas que as pessoas abram os olhos, como um dia também os nossos olhos foram abertos, através dessas verdades do evangelho. Então, a graça, ela não faz acepção, entendeu? Então não olhe para o seu próximo como se só você fosse justo, só você fosse justificado, só você fosse filho. Não, não faça isso. A graça não está presa a uma só pessoa. A graça não está presa a uma só nação. A graça, ela não está presa a um só lugar, a uma área geográfica, a uma só nação, eu já falei, a um só povo, a um único ser. Não. A graça, ela se manifestou salvadora a todos, de todas as nações. Entendeu? Então, quando eu digo todos, em todas as nações do mundo, com sua cultura, com suas culturas, com seus costumes, com suas línguas, com suas com suas religiões, com suas doutrinas. Na Umbanda, essa graça também se manifestou. No catolicismo, essa graça também se manifestou. No candomblé, essa graça também se manifestou. Na religião evangélica, também se manifestou. Em todas as línguas, em todas as nações, a graça de Deus está acima. É a graça de Deus, é esse evangelho que prevalece, meu irmão. Não é em Moisés, não é no candomblé, nós respeitamos, claro, não é no catolicismo, não. É na graça, é a graça que prevalece. Então existe sim pessoas no candomblé, no budismo, existe pessoas sim, no catolicismo, existe pessoas sim que não conhecem ainda verdadeiramente a doutrina do evangelho.
mas que espiritualmente essa graça já alcançou, mesmo eles estando praticando obras mortas, cultos em vão, mas o que prevalece é que essa graça ela já foi alcançada por todos. Agora, porém, falta o conhecimento. O não conhecimento faz com que eles não consigam enxergar o quanto a gente já enxergou, o quanto a gente vê, o quanto a gente sabe, o quanto essas verdades chegou ao nosso conhecimento. Nós temos os olhos iluminados, os olhos abertos, a mente aberta, enquanto que eles ainda estão ali com os olhos fechados. Por quê? Porque eles não têm esse conhecimento. Então, para terminar, eu quero terminar aqui com Romanos 1. Romanos 1, termino aqui, Romanos 1, capítulo 16, 17, diz assim, ó, Paulo escrevendo aos Romanos: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus, tá vendo? Tanto dos judeus como do grego, porque a graça não faz acepção de pessoas. Visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Nós somos justos diante do Pai. Ele, o justo, morreu para justificar os injustos. Então, diante do Pai, nós somos justos, e os justos, nós temos que andar por fé no aquilo que ele fez na cruz, e não por obras mortas da religião evangélica, doutrinas de obras mortas, rudimentos de obras mortas em Moisés. Nós não estamos em Moisés, nós estamos em graça ou glória. Então é essa palavra que eu quero deixar aqui. Graça e paz, graça eterna, e até a próxima, se Deus assim o permitir. Se inscreva no canal Democracia Espiritual, deixe seu like, compartilhe essa mensagem e vamos que vamos. Também se inscreva no canal do irmão André Palhares, canal MDCG, do nosso irmão Ivanilton Cruz, canal Guerreiro da Fé, do nosso irmão Neilton Cardoso, canal Abençoado com Todas as Bênçãos, e do nosso irmão Pedro Donizete, canal Ministério do Espírito. Amém? Graça e paz, graça eterna, e até a próxima, se Deus assim o permitir. Amém? Graça e paz.